exaltação. Eu queria trazer uma palavra da parte de Deus. Hoje começamos o ciclo de oração. Eu vim trazendo uma mensagem, um pedacinho do que Estevão disse: eis que vejo os céus abertos, quando estava morrendo apedrejado pelos líderes da sua época. Mas eu quero trazer algo que o Senhor colocou no meu coração agora. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Que você possa colocar no seu coração. Muita gente em casa pedindo alô, mas agora é hora da palavra. Depois a gente manda uma palavra da parte de Deus, não pode ser brincadeira. Nós já ouvimos muitas mensagens hoje, mas eu estava ali ouvindo as situações que a emissora se encontra, do diretor, e de repente o Senhor me disse: fala sobre a dependência de mim. Fala sobre a dependência de Deus. Fala sobre a dependência de quem confia em mim. E baseado nisso, o Senhor me lembrou em Provérbios capítulo 3, versículo 5 e João 15 e 5, conciliando os dois versículos. Aumenta só mais um pouquinho o BG, bem pouquinho. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Vamos para o outro versículo que eu vou conciliar com este momento que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a sua igreja. Eu costumo dizer, irmãos, que eu não gosto de preparar esboço, porque toda vez que eu me preparo uma mensagem, o Senhor nos leva para outro lugar. E eu me alegro porque eu sei que não estou falando de mim, não estou falando do que estudei, não estou falando do meu entendimento, mas estou falando aquilo que Deus quer falar com a sua igreja e até comigo. Porque a palavra para quem prega, ao mesmo tempo que você ministra, você é ministrado. João capítulo 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glórias ao Altíssimo Deus. Em Salmo 55 e o 22, o salmista diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Em Mateus capítulo 6 e 33, o Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus. Em Provérbios capítulo 3 e o versículo 5 e o 6 fala: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esta passagem que o Senhor me fez lembrar em Provérbios enfatiza a nossa dependência de Deus, enfatiza na necessidade de buscar a orientação de Deus para todas as coisas, enfatiza eu e você lembrar que quem está nele, quem depende dele, como está na metáfora da videira, o próprio Deus falando conosco, Jesus usando a palavra para ilustrar que o ramo produz frutos, e sem estar ligado à videira você não tem como produzir nenhum fruto, já até porque a obra dos frutos só pode ser através da dependência de Jesus, e só daremos frutos através do Espírito Santo. Quando a palavra diz em Salmo 55 e 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, não permitirá que o justo seja abalado. Ele está oferecendo a promessa de que ao entregar a minha preocupação, as minhas responsabilidades a Deus, Ele proverá o meu sustento, Ele proverá a minha estabilidade. Esta semana eu olhava para alguém e disse: ter fé não é simplesmente falar, ter fé não é simplesmente pegar a Bíblia, ter fé não é simplesmente dizer eu creio em Deus, ter fé é colocar o pé sem ver a ponte, ter fé é ir sem ter como, ter fé é obedecer mesmo que não seja
a mim. E a palavra em Provérbios diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie na tua inteligência. Irmãos, muitas vezes a nossa inteligência, ela quer ir pela razão, e a razão não tem nada a ver com fé. A razão, ela faz com que a gente saia do foco. A razão, ela faz com que a gente mude de caminho. A razão vai dizer: o que é que eu vou fazer numa rádio que não tem a audiência que eu quero? O que é que eu vou fazer numa rádio que não está sintonizando em alguns lugares? O que é que eu vou fazer numa rádio que o templo não está cheio? Mas ter fé é acreditar naquilo que você não viu ainda. Ter fé é entender que o seu caminho, o caminho do justo, quem guia é o Senhor. Ter fé é entender que o meu sustento, a minha responsabilidade, a minha preocupação está na mão dele. Olha, irmãos, o Senhor, a semana retrasada eu estou aqui já fazem 2 meses. Eu cheguei 1 de setembro para tirar as férias de um pastor, e ele não voltando à programação, eu continuei. E estando aqui, o Senhor me falara antes que eu iria receber um convite de 3 lugares. Aí teve o convite da Rádio Tamandaré e de outras 2 emissoras. E ali o Senhor disse: não olhe pela riqueza, não olhe pela estrutura, não olhe se vai ser bom ou ruim para você. Olhe pela simplicidade, e lá eu estarei. Aí o Senhor me leva para as 3 emissoras. Uma é conhecida como a Rádio de Primeiro Lugar. Outra que me levou ao estúdio é de tudo de primeira linha. E o outro era a Rádio Tamandaré. Humanamente falando, claro que você vai querer uma rádio de primeiro lugar. Mas escuta, quando o Senhor diz: não olha pela estrutura, olha pela simplicidade. Eu me lembrei que o Filho de Deus, ele não tinha onde encostar a cabeça. O Filho de Deus, ele até o jumento era emprestado. O Filho de Deus, até a cama que ele deitava era de alguém. Mas no entanto, ele era o Filho do Rei da Glória. Com isso, Jesus está me dizendo: não é a regalia que você precisa, não é o mantimento que você precisa, não é o dinheiro que você espera, mas é a minha vontade. Para onde eu te levar, tu falarás do meu amor, do poder, do que está em mim. E assim o Senhor tem feito. E o salmista diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, e não permitirá que o justo seja abalado. Ora, se eu sou justo, como é que eu sou justo? Obedecendo a palavra de Deus. Como é que eu sou justo? Fazendo o que Deus manda. Como é que eu sou justo? Não fazendo o meu querer. Como é que eu sou justo? Obedecendo a voz do Pai. E tantas das vezes, como eu falei ontem, às vezes o não de Deus é uma resposta para nós. O não de Deus é um livramento. O não de Deus é uma provisão. O não de Deus é o caminho correto. O não de Deus é para algo muito maior. E assim eu fiz, atendi a voz do Senhor, e não é fácil. A gente tem contas a pagar, a gente tem filhos, a gente tem família, a gente tem compromisso. O Senhor me deu um carro novo, tirado da agência do ano, que se for olhar para o meu salário do meu esposo, não dava para ter aquele carro. Mas o Senhor quis dar. A gente não tem nome no comércio, a gente não tem renda comprovada, e Deus me deu o melhor carro do ano. E alguém fez: como é que a senhora comprou esse carro? Eu tenho recurso e não consegui tirar um carro desse. Aí eu disse: quem tem promessa de Deus, o Senhor manda. O Senhor dá a chave, o Senhor dá o dinheiro de pagar a parcela, o Senhor dá o dinheiro de botar o combustível, o Senhor dá o dinheiro de fazer a manutenção. E eu olho às vezes para o carro, eu digo: Jesus, o carro é teu, é da tua obra. Para os irmãos terem uma ideia, quando eu vou para qualquer passeio, eu uso o carro de aplicativo. Mas o carro da promessa eu uso para ir para a igreja e para ir trabalhar. Eu não uso o meu carro para passeio algum. E muitas vezes os meus filhos falam: vamos, mãe, vamos sair, vamos à praia. Eu digo: a gente vai, mas vai de aplicativo. Vamos à piscina, a gente vai, mas vai de aplicativo. E por que não o carro? Porque eu pedi para a obra. Eu não pedi carro para estar passeando. E o meu carro é da obra.
e Deus tem guardado a minha vida, tem feito coisas grandes na minha história. E em Mateus capítulo 6, quando fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, irmãos, todas as coisas vos serão acrescentadas. Que todas as coisas seriam essas, missionária Milka? Todas as coisas materiais e espirituais que precisamos será acrescentado, mas só será acrescentado se eu e você buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Quando Jesus falava com Marta e Maria, ele disse isso. Marta estava preocupada com a matéria, ela queria servir, ela queria cuidar de Jesus, ela queria cuidar dos discípulos. Estava errado? Estava não. Ela queria dar uma estadia boa para Jesus e os discípulos. Quando a gente recebe um convidado em nossa casa, a gente quer dar tudo do bom e do melhor, mesmo que às vezes a gente tire o dinheiro de uma conta para comprar uma carne cara, né? Para fazer bonito. Mas era assim que Marta estava se sentindo com a visita de Jesus. Não é que ela estava errada, mas Jesus estava dizendo: isso é bom, mas melhor ainda é buscar primeiro o que não vai ser tirado, que é algo do reino, que é parte espiritual. E quando Mateus fala no 6:33, está dizendo: buscai primeiro o reino e a sua justiça. O Senhor, Ele é justo, irmão. Quando você deixa sua casa, seus filhos, suas vontades, quando você deixa seus negócios, seus afazeres e vai para a obra, diz: esse dia é do Senhor, esse dia é da obra, pode dar o que der. O menino vai ter que entender que Jesus mandou ir buscar. O marido vai ter que entender que a comida está pronta, hoje ele se vira. A casa vai ter que ficar lá, mas hoje é da obra. E é assim que eu faço, irmãos. Não está aqui uma mulher que está lhe ensinando uma coisa que não faz, não. Preparei o almoço, preparei já a janta, já está tudo pronto. Quando eu chegar em casa, já passou a hora do almoço, já tem um cuscuz com salsichinha, que eu comi antes de sair para ficar forte, né? A gente entrega o sacrifício e já se alimenta. Então, quando a gente faz sacrifício, por quê? Para que o ciclo de oração não seja o badalado e o sino, para que o ciclo de oração não seja o que eu quero falar, para que o ciclo de oração não seja o que eu quero cantar, mas que o ciclo de oração seja a voz do Senhor usando a nossa boca, para que a gente transmita exatamente o que Deus quer falar. E Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na tua própria inteligência. O Senhor está dizendo que tudo que Ele fizer, Ele vai fazer e vai te mostrar o caminho certo, como está no versículo 6, que diz: lembre de Deus em tudo que fizer e lhe mostrará o caminho certo. Às vezes, irmãos, a gente vai tomar uma decisão, como falei agora há pouco, humanamente falando, pela renda, pela regalia, pelo tempo tomado, para a gente é melhor, mas não é a vontade de Deus. Às vezes Deus dá um não e a gente não quer aceitar. Às vezes a gente arruma a mala para ir para outro lugar, o Senhor diz não. Às vezes a gente se organiza para sair do ministério, o Senhor diz não. Às vezes a gente se prepara para ir para um lugar, o Senhor diz não. E a gente não quer aceitar o não de Deus. Mas como eu falei ontem, o não de Deus muitas vezes é livramento. O não de Deus muitas vezes é providência. O não de Deus muitas vezes é resposta. É algo que Ele está preparando para o futuro. E a gente, com a nossa ciência limitada, como a Bíblia está dizendo aqui em Mateus, com a nossa inteligência limitada, a gente não vai conseguir entender o que é a vontade de Deus e qual é o trabalhar de Deus. Então pense comigo, talvez essa tua sabedoria, talvez essa tua inteligência, talvez esse teu recurso, talvez esse anel no dedo, talvez esse nome que você tem, talvez esse status que você tem, o Senhor está dizendo: ei, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Essa tua inteligência não vai te levar a nada, mas se tu confiar no Senhor, se tu confiar no Senhor, algo na sua vida grande vai acontecer, porque o teu Deus é grande, Ele sabe do amanhã, Ele sabe o que está reservado. Olha, irmão, eu estava vendo as orações de Jesus
Nas orações de Jesus, todas elas, eu e você está. Quando tem umas frases que Jesus cita e diz: virão alguns que não me conheceram, não andaram comigo, mas crerão em mim. Então Jesus estava dizendo que eu e você iria crer nele. Jesus estava na oração dele dizendo que a gente, mesmo sem andar com ele, mesmo sem vê-lo, a gente sabe que ele existe. Jesus estava dizendo: olha, eu estou com a irmã Ana, olha, eu estou com a irmã Maria, olha, eu estou com o cantor Kildare, olha, eu estou com a missionária Leide. Desde aquele tempo Jesus já colocou a gente na oração. E muitas vezes a gente diz: eu acho que Jesus não está olhando para mim. Muitas vezes a gente diz: parece que Jesus não está me ouvindo. Muitas vezes a gente diz: parece que minha oração não está indo para lugar nenhum. Tem dias que a gente diz palavras, irmãos, que se a gente for ao pé da letra, a Bíblia diz que a gente não pode entristecer o Espírito Santo. E muitas das vezes a gente diz essa frase: era melhor que eu não tivesse nascido. Mas a Bíblia diz, sabe o que sobre isso? Que a gente não pode pedir para morrer, ou a gente não pode negar a nossa existência, porque antes quer mesmo que os ossos se formassem no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, já nos chamava pelo nome, já sabia quem nós seríamos, porque esse nome que nós carregamos, que nossos pais nos deram, não é o nosso verdadeiro nome. O nosso verdadeiro nome está guardado lá na glória. Veja que o Senhor Deus, Ele já poupou até o nosso nome. Ele guardou a nossa essência para aquele dia onde chegaremos lá e o Senhor vai nos entregar uma pedrinha branca. E a Bíblia diz que nela vai estar escrito o nosso verdadeiro nome. Irmão, se o teu Deus tem poupado o teu nome, se o teu Deus tem guardado a tua história, se o teu Deus tem te dado o mantimento até hoje, será que Ele não está ouvindo a tua voz? Será que a tua oração não tem chegado até Ele? Mas o salmista diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá e jamais permitirá que um justo seja abalado. Às vezes a gente, com as palavras da gente, a gente diz: eu estou muito abalada, eu estou muito abalado, as lutas me deixou fragilizada, mas aqui o salmista está dizendo que Ele não permitirá, ou seja, Deus não permite que você seja abalado. Aleluia. Às vezes a gente está angustiado, porque a palavra diz: em tudo somos angustiados, somos atribulados, somos perseguidos, mas nunca desamparados. Ah, irmão, se a gente pudesse lembrar do cuidado de Deus, aleluia, lembrar dos seus feitos, a gente não teria tal palavra: ah, eu não queria ter nascido, ah, eu não deveria estar aqui, ah, eu não deveria continuar vivo, ah, eu já tenho minhas promessas cumpridas, eu já tive filhos, eu já fiz a tua obra, pode me guardar. O Espírito Santo está dizendo a você: ei, não se abale, eu não permito que você se abale, que toda angústia saia, que toda fúria saia, que toda tristeza saia na autoridade daquele que você serve. Isso quer dizer que nós temos dependência total de Deus. Nós não faremos coisa alguma se não for o Senhor, porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer. A gente não pode acordar, a gente não pode falar, a gente não pode andar, a gente não pode pagar, a gente não pode comprar, a gente não pode cuidar dos filhos se não for com Jesus. A gente não pode ir e vir, a gente não pode cultuar, a gente não pode estar vivo se não for Jesus, porque Ele diz: sem mim nada podereis fazer. E é verdade, irmãos. Às vezes a gente se apega no lado humano e fica meio entristecido mesmo. Às vezes a gente fica meio amargurado, mas o Senhor diz que quando Ele traz a gente para o templo, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Veja que ele não se alegrou porque ele sozinho foi, mas ele se alegrou porque alguém disse: venha para a casa do Senhor. Ele disse: quando me disseram. Muitas vezes a gente nem quer ir,
mas alguém convida. Muitas vezes a gente não quer chegar, mas alguém chama. Muitas vezes alguém nem vai, mas nos incentiva a ir. Muitas vezes a gente está aqui no ciclo de oração e diz: ainda dá tempo, venha-se embora, se alegre na presença do Senhor. E assim o Senhor tem nos trazido, tem nos mantido de pé, o Senhor tem nos segurado. Não é fácil, irmãos, fazer a obra entristecido, não é fácil fazer a obra amargurado, mas até nisso o Senhor se alegra, até nisso o Senhor tem prazer quando a gente vem mesmo sem força, porque a palavra em Apocalipse diz: porque mesmo tendo pouca força, mas não negasse o meu nome. Muitas vezes, irmãos, o inimigo se levanta para deixar a gente triste. Aí quando a gente pensa que vai parar, Deus usa o irmão do lado e fala conosco. Quando a gente pensa que vai desistir, Deus vai e usa outro, fala com a gente. Quando a gente está lá calado, Deus usa alguém que abre a boca da glória. Quando a gente para de cantar, escuta o hino que a gente gosta, a gente canta junto. Então o Senhor se alegra, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não somos fortes. É normal que nós tenhamos esses dias de tribulação, é normal que tenhamos dias de angústia, mas é bem verdade em falar que é passageiro, vai passar. Você vai passar por cima dessa luta, você vai passar por cima desta prova, você vai vencer esta adversidade e você vai poder dizer: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. E Ele não vai permitir que você seja abalado. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te segures no teu próprio entendimento. O Senhor está dizendo para alguém: tu pode estudar, tu pode ter conhecimento, tu pode ter anel no dedo, tu pode ter influência, tu pode ter tudo isso, mas o ramo não dá fruto sem mim, o ramo não subsiste sem mim. Deus está dizendo: é necessário estarmos nele, fazermos a vontade dele com pouca força. Muitas vezes aquele ramo está até querendo se soltar da videira, mas a videira coloca ali, olha, aquele nutriente, a videira começa a dar novamente força para a gente ficar lá colado na videira, sabendo que estamos sendo enxertados. Nós não temos o nosso direito, irmãos, de fazer o que quer. Quem está em Cristo, ele não pode fazer o que quer, ele não pode ir para onde quer, ele não pode agir como quer, ele não pode parar quando quiser, ele não pode ficar desanimado, ele não pode ficar abalado. Você não tem o direito de estar assim. Por quê? Porque o Senhor está dizendo: a tua força é a minha alegria. O Senhor está dizendo: eu quero ver você forte, eu quero ver você alegre, eu quero ver você feliz. Eu encontrava a minha irmã, que abraçava ela ali, sempre a gente se abraça, né? Desde o tempo da antiga Rádio Tamandaré, que ela acompanha a gente, né? Aí aquela grande multidão, ela saía do meio da multidão e vinha me abraçar. E esses abraços, irmãos, dá força a gente. Às vezes a gente está precisando somente disso, de um abraço. E às vezes Deus usa alguém e vem e me abraça, né? E esse abraço nos traz alegria, nos traz ânimo, nos traz coragem para fazer a obra. Às vezes a gente acha o nosso trabalho em vão. Às vezes a gente acha que não está adiantando de nada, mas somente o servir de um copo de água, somente às vezes de você limpar um templo, somente às vezes deixar um banheiro limpo, somente às vezes de convidar alguém, o Senhor vai te honrar. Somente às vezes de você vir louvar, o Senhor vai te honrar. Somente às vezes de você trazer algo para o reino, o Senhor vai te honrar. Somente às vezes de você lembrar que essa rádio só sobrevive com a tua oferta, o Senhor vai te honrar. Somente às vezes de você dobrar os joelhos e nem ora por você, vai orar pela rádio, ora pelos ouvintes, ora pelos irmãos, ora pela família dos outros, esquece da sua necessidade. Mas o Senhor, Ele vai prover toda e qualquer necessidade. E eu quero deixar pela última vez esta palavra: confia no Senhor de todo o teu coração. E João 15:5 diz: porque sem mim nada podereis fazer. O Senhor está falando com alguém que se acha autossuficiente, que ele não precisa de nada, que por causa do dinheiro, da posição dele, ele pode agir e fazer o que ele quer. E não é assim.
Jesus está dizendo: não interessa conhecimento, não interessa o teu dinheiro, não interessa o teu status. Para mim interessa aquele que me busca de verdade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Não é fácil não, irmão. Não é fácil a gente dar uma palavra de ânimo a alguém hoje, amanhã quem precisa é a gente. A gente dá uma mensagem hoje, amanhã a mensagem é para a gente. E a obra do Senhor vai crescendo assim. É desse jeito que vamos crescendo. Deus não está interessado no teu status. Deus não está interessado no teu conhecimento. Deus não está interessado na tua faculdade, nos teus diplomas que você tem. Deus está interessado em verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E olha, irmãos, eu fico me alegrando, eu fico feliz com Jesus, eu fico agradecida a Deus, porque tudo que o Senhor faz por nós é impressionante. O Senhor nos dá condições de louvar, o Senhor nos dá condições de dar uma palavra, o Senhor nos mostra que dependemos totalmente dEle, o Senhor nos mostra que não adianta o conhecimento sem o dono do conhecimento, que não adianta alguém achar que é algo sem ter o Deus que lhe deu aquele algo. Eu costumo dizer que muita gente quer a bênção, mas ele não quer o dono da bênção. Ele quer o status, mas ele não quer aquele que pode colocar você no status. Porque eu não sei se você lembra da história de Daniel. Daniel estava num reinado que era increscente, um reinado forte. Ele passou em 3 reinados e nenhum dos reinados ele deixou de adorar a Deus. Ele deixou de dobrar os seus joelhos. Fizeram uma lei contra o Deus de Daniel. Daniel continuou orando. Todas as vezes que Daniel era testado, Daniel continuava na sua posição. Então o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Continue na sua posição, porque sem mim nada podereis fazer. Ah, irmã Milka, eu não tenho nada, eu não tenho condições, eu não tenho influência, eu não tenho nome, eu não tenho anel no dedo. Eu quero dizer a você que está em casa uma coisa que eu quero abrir para que você que entender. Eu não tenho o 2º grau completo, eu não tenho faculdade, eu não fiz curso de missiologia completo, eu não fiz teologia. Tudo que eu prego, tudo que eu falo vem da palavra, vem do Espírito, vem do estudo. Eu tenho a leitura básica, claro, estudei, sei fazer o ABC, sei fazer contas, mas quando foi a certo ponto, eu abdiquei dos meus estudos para ser mãe, ter uma família e vou voltar a estudar. Porque eu quero me formar em assistência social, que é o que eu faço no meu projeto Sem Placas. É o meu sonho ter esta faculdade e vou fazer o EJA, vou concluir meus estudos, porque não é só ser crente, você tem que ter algo aqui na terra que você se orgulhe. E eu quero me orgulhar dos meus estudos. Eu sou a pessoa que mais influencia as pessoas a estudarem e parei meus estudos por causa de tempo, desejo de ser mãe, meus filhos já estão grandes. E agora a minha vontade é me formar. Eu quero ser agora assistente social, com meu diploma, com meu direito, porque eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de estar nas ruas, nos leprosários, nos presídios, e já faço assistente social. Eu levo as pessoas a conseguir suas aposentadorias, eu levo as pessoas a advogados, eu levo as pessoas a resolver um problema com a delegacia. Eu já faço o trabalho, mas eu não tenho diploma. E eu, nesses dias, eu tenho dito ao Senhor, eu quero concluir meus estudos e quero ter a minha formação. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente em casa que pensa, ah, missionária, a senhora já deve ser formada, a senhora já deve ter vários diplomas. O diploma que eu tenho, irmão, é de ter vencido a guerra contra gigantes. O diploma que eu tenho é de ter permanecido mesmo com as afrontas. O diploma que eu tenho é das guerras que eu venci em nome do Senhor. O diploma que eu tenho foi Jesus que me deu. Mas eu me alegro por todas as experiências que tenho. Mas esse é o meu mais novo desejo: tirar minha carteira de motorista, que não dirijo ainda, e me formar como assistente social e agradecer ao Rei da Glória. Nossa irmã Isa está dizendo aqui, tia Milka será madrinha do meu diploma. Ela está se formando, a missionária, e nós vamos estar como
madrinha ali, naquele dia da formação da nossa irmã Isa, que fez missiologia e está se formando nesse tempo. Então eu sou incentivadora que você estude, que você tenha uma leitura, que você tenha um trabalho que foi por causa dos seus estudos, que isso é muito importante. E eu tenho certeza que você precisa se formar, tirar sua carteira, ter uma função que você deseja. E das funções que já conheci, já sou cantora, já sou missionária, já sou pregadora. Agora o meu sonho é ser assistente social e eu vou realizar, pois é a faculdade de menos tempo, são 2 anos apenas. Eu preciso concluir meus estudos, vou fazer prova de supletivo, vou concluir os estudos e vou fazer a faculdade, e vai ser uma nova bênção que eu vou ter para agradecer daqui a 2 anos, contando aos irmãos que Deus fez, e tirar minha carteira de motorista, né? Parar de estar indo com as irmãs que dirigem, irmã Leite dirige, o diácono dirige, minha família toda dirige e eu não dirijo ainda. Eu quero dirigir porque eu já tenho um carro. Eu disse a Jesus, eu quero o meu carro agora. Um é do meu marido, agora vai ter que ter o meu, né? Aí Jesus disse, tire logo a carteira. Como é que vai dirigir sem ter carteira? E eu vou estudar para isso, para que o Senhor venha realizar esses 2 sonhos. Por que eu estou contando isso? Para que você entenda que o Senhor, Ele dá status, Ele dá nome. Mas na terra, enquanto estivermos aqui, é necessário estar estudando, é necessário ter uma formação, para que os homens também te honrem na terra. E sem estudo, ninguém vai a lugar nenhum. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. E eu quero, agradecendo ao Rei da Glória, dizer aos irmãos que tudo que o Senhor tem feito hoje é para te lembrar. Confia no Senhor de todo o teu coração, porque Ele está dizendo, não se confie somente na sua inteligência. Confia no Senhor, que Ele proverá todas as coisas. E Jesus está lembrando, sem mim nada podeis fazer. Queria perguntar se irmão Kilder canta outro hino. Canta. Venha louvar de novo na glória de Deus. Eu estou muito feliz com Jesus. Deus abençoe irmão Silva, Fotos e toda a família que está aí acompanhando a programação. Irmã Rafaela Messi. Deus abençoe irmã Tuca, Mara, Almofadas, nosso cantor Jefferson. Deus abençoe o nosso pastor Henrique Nascimento. Deus abençoe nossa irmã Viviane. Deus abençoe irmã Gemima, irmão Adson Pereira. Deus abençoe irmão Tiago, irmã Sueli. Deus abençoe irmã Inácia, Eliane Mendes, irmã Joana Dark, a cantora Cíntia Melo. É muita gente. Irmã Judite. Deus abençoe. Não é Judite do pastor Ailton não, viu irmão? É Judite ouvinte aqui. Deus abençoe irmã Beatriz, irmão Carlos Tavares. Deus abençoe irmã Laís Alves. Deus abençoe Laís Laisa Roberta. Deus abençoe, está dizendo, Deus confirmou esta palavra. Deus abençoe também o nosso irmão Adjames, é muita gente. Irmã Sônia Maria. Deus abençoe a irmã Adriana e irmão André, irmã Vânia Maria, irmã Josi Santos. Esses todos estão aqui na live. Deus abençoe irmão Ezequiel Oliveira, meu tio, está lá em São Paulo acompanhando a programação da Rádio Tamandaré pelo Instagram. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Irmão Kilder vai estar louvando o nome do Senhor Jesus agora. Este é o ciclo de oração da Rádio Tamandaré. Irmão Kilder, deixa aí o versículo para o povo estar em casa, amém? Pai Senhor, o amado Pai Senhor, Salmo de número 24, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habita. Glória ao nome de Jesus.